Olá, meus amores. Vamos à nossa última aula dessa semana, então, né? Com a professora, no caso, amanhã tem aula com os professores das disciplinas, né? Nós vamos dar continuidade à nossa atividade, né? Que era sobre adjetivos, locução adjetivas, né? Lembra que nós estudamos na outra aula, né? Então, aqui vocês estarão realizando a atividade dessa página, essa atividade número 5, né? Que está dizendo assim: nas frases a seguir, contorne as locuções adjetivas ligando-as ao substantivo a que se referem. Então, lembra que a professora falou lá, né? Que a locução adjetiva, ela vem acompanhada sempre de duas palavrinhas, né? Então, ali nós temos ali a palavra, ó. A produção do jeans será feita sem o uso de água. Então, qual que é a locução dessa frase ali? Então, quando a gente fala ali, a produção do quê? Do jeans. Então, qual que é a locução adjetiva? Do jeans, que está ligada a quem? A produção, tá? Então, você vai circular quem? Circular do jeans e vai fazer o quê? Uma setinha ligando ela a quem? A produção, porque ela é locução adjetiva relacionada a que substantivo? A produção. Quando fala aqui, ó, uso de água. Então, na verdade, qual que é a locução adjetiva? De água, não é isso? De água, que está ligada a quem? A uso. Então, vai fazer uma setinha ligando a uso. Na outra frase, você vai ler aqui também, ó. É o que garantem os grandes fabricantes de jeans. Então, olha lá. Aqui também tem a locução adjetiva. Você vai circular a locução adjetiva e vai ligar ela ao substantivo que ela pertence. Que ela está ligada, no caso. A letra C. Os produtos químicos são prejudiciais à saúde dos trabalhadores. Qual que é a locução adjetiva ali? Essa locução adjetiva está ligada a que substantivo? Então, você vai circular a locução adjetiva, né? E vai ligar ao substantivo. Depois, nós temos a outra atividade número 6, que diz assim, ó. Leia a seguinte frase. A máquina está presente nas lavouras industriais do Brasil. Então, nós temos ali uma locução adjetiva que está ligada ao substantivo. Então, na letra A, está dizendo assim, ó. Copie a locução adjetiva presente na frase. Qual que é a locução adjetiva ali, então? Tá fácil, não está? Olha lá. A máquina está presente nas lavanderias industriais do Brasil. Então, qual que é a locução adjetiva? Você vai copiar a frase e colocar ela aqui, tá? Depois, a letra B. Qual é o adjetivo pátrio correspondente a essa locução adjetiva? Qual que é a locução adjetiva? Seria do Brasil? Qual que é o adjetivo pátrio do Brasil? Seria o quê? Quem nasce no Brasil é? Tá? Brasileiras. Então, a locução adjetiva vai ser o quê? Brasileiras, né? Porque está relacionada aqui a indústrias brasileiras, né? Indústria do Brasil. Então, aqui, locução adjetiva vai ser o quê? Brasileira, né? Porque está relacionada aqui. Aqui, substantivo, indústrias. Se fosse país do Brasil, seria o quê? País Brasil, então seria o quê? Brasileiro, né? Mas na verdade aqui tá falando que indústria, então o substantivo é feminino, por isso que quando vai colocar adjetivo pátrio tem que ser brasileira e não brasileiro, porque indústria é brasileira, ó, indústria do Brasil, então brasileira. Qual a locução adjetiva correspondente ao adjetivo indústrias? Qual que é então? Tá? Locução adjetiva correspondente ao adjetivo indústria. Melhor, ao adjetivo industriais, seria o quê? Industriais. Qual que é a locução adjetiva? Porque industriais é o quê? É um adjetivo. Então, qual seria a locução adjetiva de industriais? Seria o quê? Da indústria, né, criança? A locução adjetiva seria da indústria. Depois nós temos mais aqui seguindo, temos lá. A combinação das tecnologias criadas pela empresa espanhola contribui para a economia. Aí tá dizendo aqui, ó, copie a locução adjetiva presente na frase. Qual que é a locução adjetiva ali de novo? Tá bem fácil, não tá? Olha lá, combinações das tecnologias. Qual que é a locução adjetiva? Qual que é, crianças? Das tecnologias. Depois o outro. Qual o adjetivo pátrio presente na frase? A que locução adjetiva ele corresponde? Então, qual que é o adjetivo pátrio que está nessa frase? O adjetivo pátrio que aparece ali, qual que é? Na frase de cima, lá, volta lá na frase de cima. Qual que é o adjetivo pátrio que aparece? Olha, vamos ler de novo, ó. A combinação das tecnologias criadas pela empresa espanhola contribui para a economia. Então, aqui na questão,
Na questão 8, você vai colocar lá qual é o adjetivo pátrio presente na frase. Então, qual que é o adjetivo pátrio? Já sabe, você até falou mais alto ali, né? Depois, qual é a locução adjetiva correspondente a ele? Se vai ser, né? Vamos colocar se fosse Brasil a locução. O adjetivo se fosse brasileira, no caso, brasileira. Aqui não é, porque aqui é outra palavrinha, tá? Seria o quê? Do Brasil, não é isso? Então, qual que é a locução adjetiva ali? Qual que é o adjetivo pátrio e qual que é a locução ligada a ela? Então, olha lá. O adjetivo pátrio... Cadê? Precisa perder aqui. Aqui, olha lá, ó. O adjetivo pátrio é espanhola. Qual que é a locução adjetiva ligada a ela, então, relacionada a ela? Correspondente a ela. Tá? Espanha, né? E a número 9, ó. É possível afirmar que a expressão destacada a seguir é uma locução adjetiva? Explique sua resposta. Olha lá. As empresas responsáveis cuidam do meio ambiente. Ela é uma locução adjetiva, será? O que vocês acham? Ela não é uma locução adjetiva, sabe por quê? Porque, na verdade, olha lá, ela não é expressão não é expressão que está ligada, o verbo cuida. Então, na verdade, porque ela está ligada a um verbo e não a um substantivo. Então, para ela teria que ser o quê? A locução adjetiva tem que estar sempre ligada a um substantivo, e aqui ela está ligada a um verbo, então ela não é, tá? Teria que ser um substantivo para ser locução adjetiva. Então, aqui ela está ligada, olha lá, cuidam do meio ambiente. Então, quando fala cuidam do meio ambiente, não é locução adjetiva, por quê? Porque ela está ligada a cuidam, que é um verbo. Então, aqui ela não é a locução adjetiva, porque para ser locução adjetiva, ela tem que estar ligada ao substantivo e não ao verbo. Tá bom, crianças? Aí, depois aqui nós temos a atividade seguinte, ó. Leia as frases a seguir. Livro próprio para receber fotografias, figuras e selos. Qual que é o nome desse livro? Onde você coloca foto, coloca figurinhas, fotografias? Qual que é o nome? Não é álbum? Benefício, bonificação. O que é isso? Fala assim, ele ganhou um benefício, ele ganhou bonificação. O trabalho, ele ganhou um bônus, tá? Então, é um bônus. Partículas atômicas com carga elétrica negativa. O nome dele vai ser elétrons, tá? Elétrons. Por que você está fazer? Porque vocês vão ter que achar essas palavrinhas no caça-palavras depois, tá, crianças? Aí depois lá, espécie de avestruz americano. Iadom, tá? Vocês vão achar essa palavrinha lá. É I-A-N-D-O-M no final, tá? Depois aqui, colegiado presidido por um juiz. É júri, né? Fala assim, tá tendo um julgamento lá, um júri para julgar tal. Então ali, colegiado presidido por um juiz. É júri. Instrumento de escrever ou desenhar. Como que é o nome, crianças? Lápis. Metal capaz de atrair e reter outros corpos metálicos. O que é que fala assim, atraiu aquelas coisas? Como que é o nome? Ímã, né? Depois o outro, compartimento entre o telhado e o teto da casa. É sótão. Músculo com 3 feixes de fibras em uma extremidade. É tríceps. Tríceps, tá? Vocês escrevem T-R-I-C-E-P-S. Por que a professora falou pra vocês aqui? Porque você não tem que responder se não achar as palavras tudo aqui. Então, como eu achei que ela estava assim meio chatinha, a professora falou pra vocês já, tá? Então, vocês vão achar essas palavras que a professora falou, vão escrevendo elas ali e depois achar no caça-palavras. Quem quiser achar primeiro aqui, depois achar lá, a professora já falou as palavras, fica mais fácil, né? Aí, depois de você encontrar as palavras, vão copiar essas palavras e contornar a terminação de cada uma delas. Então, por exemplo, você vai escrever lá álbum, aí você vai circular. Qual que é a terminação de álbum? É um. Depois, outra palavrinha que você vai escrever, bônus. Qual que é a terminação de bônus? Us. Aí, depois a outra, elétrons, vai ser o quê? Ons. Iódon. On. Júri. I. Lápis. Is. Imã. An. Só o A. Sótão. Ão. E tríceps. PS, tá? E aí é só escrever elas aí nessas linhas aqui embaixo, tá certo? E depois na outra página, que é essa página aqui, vocês têm só mais uma atividade bem simplesinha, tá, crianças? Que
Nos diálogos a seguir, as falas dos personagens estão incompletas. Complete-as usando um adjetivo pátrio ou uma locução adjetiva. Então, usando um adjetivo pátrio. Por exemplo, nossa professora é brasileira. É um adjetivo pátrio, não é? Nossa professora brasileira disse que esse livro é ótimo. Então, é um adjetivo pátrio, você usou, não é verdade? Aí depois aqui embaixo, ó. Depois complete usando adjetivo pátrio ou uma locução adjetiva. Então, depois aqui. Esse meu cachorrinho que? Alemão, né? Ou você pode usar isso aí, ou da Alemanha, olha lá. Nossa professora, pode colocar aqui, falei, nossa professora brasileira. Nossa professora brasileira diz, então, nossa professora do Brasil, pode ser, ou brasileira. Aqui, meu cãozinho alemão é muito esperto. Então, pode ser meu cachorrinho alemão ou meu cachorrinho da Alemanha, ou qualquer, da França, meu francês, não importa, tá certo? Então, você vai usar ou um adjetivo pátrio ou uma locução adjetiva, certinho, crianças? Então, era essa a nossa atividade em português. Bom trabalho a todos, capricho na atividade. Quero a atividade de todos vocês, hein? Beijinho, tchau.